Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre o papel político da dança. Uma maneira da gente pensar o papel político da arte em geral e da dança em particular é associar a arte a um tipo de demanda política imediata. Por exemplo, quando a gente tem um manifesto artístico com um posicionamento contra um governo autoritário, ou a perspectiva de uma ação de mobilização da comunidade para um fim específico, por exemplo, a exigência de recursos para a cultura, para a educação, ou a manutenção de espaços culturais, etc. Esse tipo de situação assim. No entanto, se a gente pensar que a política é mais do que a demanda institucional, ou seja, ela é tudo que envolve as sociedades humanas, e se a gente pensar também um conceito de política próximo ao do Foucault, que acreditava na política como tecelagem, como a junção de muitas ações que são coordenadas, às vezes até de múltiplas fontes, de múltiplos agentes, se a gente pensar a partir desse modelo, a gente pode entender que o espaço político da arte é o próprio espaço da arte. É só isso, não tem nada mais para colocar aí. Daí que a arte invariavelmente transforma a realidade. E o Platão, por exemplo, já tinha percebido isso. Caso contrário, ele não ia pensar no perigo de manter artistas dentro da cidade ideal que ele imaginava, porque ele via o poder transformador da arte. Claro que ele negava esse impacto, mas ele identificou isso. Da mesma forma, governos liberais perseguem manifestações artísticas que são contrárias à manutenção do poder, e as experiências comunistas perseguiram artistas por incitar a população a ver a realidade de outra forma, que não a forma do discurso oficial do Estado. Então, a gente consegue identificar nesses poucos exemplos aí que a arte sempre é política, ela vai sempre por esse caminho. No caso da dança especificamente, eu acho que essa potência é ainda maior, ou pelo menos mais emergente, porque a dança trata e lida com o corpo e carrega todos os problemas, pensando que a palavra problema como algo positivo, a gente costuma usar no sentido ruim. Mas vamos pensar que problema é algo que tem que ser resolvido, então ela ajuda a gente a mover a realidade, a impulsionar as coisas para frente. Então, a dança, eu acho que ela carrega esses problemas que a noção do corpo ainda envolve e, obviamente, demanda um tipo de solução e acaba promovendo alguns caminhos de sair desses entraves que a gente ainda tem, que a gente ainda vive. Se a gente pensar, por exemplo, nas danças da cultura popular, se a gente pensar no tambor de crioula, no cavalo marinho, por exemplo, a gente vai perceber que a mera existência desse tipo de manifestação artística ela acaba impulsionando a reflexão sobre a organização popular, sobre a percepção dos corpos, sobre o sentido de ser e existir naquelas comunidades. Claro que muitas vezes a gente vê o governo se ocupando, tomando conta dessas manifestações para explorar essas manifestações como um tipo de negócio. E claro que a população também, em alguma medida, se aproveita dessa situação porque a condição do trabalho ela exige também isso. Mas isso não tira, de forma alguma, o papel político e transformador da arte que está ali. Como se o governo achasse que pudesse, de alguma forma, transformar aquilo só em entretenimento, mas nunca é só entretenimento. A existência, a persistência da cultura popular e da dança impregnada nela acaba mostrando, na minha forma de ver, como o discurso político está sempre em jogo, independentemente da tentativa de tirar o protagonismo do povo das manifestações que são manifestações populares. Na pesquisa acadêmica, por outro lado, a gente tem, eu acho que, algo bem semelhante. Na pesquisa especificamente em dança, a gente encontra uma situação que eu acho que ela mostra como que a gente sai dessa visão romantizada de arte pela arte. Essa ideia de que a arte ela é focada na forma e ela não se ocupa de questões mais amplas. Toda a arte, eu penso assim, toda a arte ela traz intrinsecamente suas próprias questões e a dança, nesse sentido, ela opera como uma forma de narrar o mundo, de narrar as experiências de uma época. Se a gente olha, por exemplo, para o desenvolvimento da dança no século XX, da dança moderna, passando pela dança moderna e chegando depois às rupturas que acontecem depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber como foi surgindo pouco a pouco ali um novo discurso sobre o corpo, que era um discurso atrelado ao desenvolvimento da pesquisa na dança contemporânea. Se a gente olhar, por exemplo, a liberação sexual, o feminismo, a postura antissegregatória, tudo isso ganha eco na dança e também nas artes de performance em geral, mas especificamente mesmo eu acho que na dança. Se a gente olha a percepção de que, por exemplo, a discussão que tem a ver com a ideia de que todos os corpos são afeitos à dança, na ideia de que o movimento por proximidade ele é um movimento necessário, a ideia do contato e improvisação que passa a trabalhar com essa ideia de sentir, de perceber o outro, de trabalhar com essa dimensão da transferência de peso, não é só uma questão técnica. Todas as questões, elas trazem também uma reflexão sobre uma nova forma de ver e de entender a realidade. Elas trazem reflexões que são políticas, que discutem o nosso lugar
na sociedade, o espaço dos corpos, a negação da ideia de que o corpo deva ser subjugado a determinados valores que são externos, mediados, sei lá, pela economia, ou pelo governo, ou pela moda, ou o que seja, enfim. Então existe um espaço essencialmente de discussão política aí. Daí que o papel político da dança, eu acho que ele se coloca quando a gente percebe que a dança se ocupa do que há de mais real e imediato em nossas vidas. Os nossos corpos, nós mesmos, aquilo que a gente é. A dança, ela trata disso, ela trata do que nós somos. Obrigado por você me acompanhar em mais desse vídeo. Se você gosta do vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, porque isso ajuda bastante. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.